Nós vamos falar de direitos do consumidor e para esclarecer as dúvidas, nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o advogado Dr. Marcelo Moreira. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do TVD Notícias mais uma vez. Bom, começo perguntando para o senhor, como a gente viu ali na reportagem, para que o consumidor tenha a garantia, que é da compra, o que é necessário fazer? Boa noite, Balista. Boa noite a todos os telespectadores da TV Direta. E o que a pessoa tem que ter garantia? A pessoa tem que ter nota fiscal. Porque muitas pessoas, às vezes, realizam as compras e não se documentam, ou seja, não pega a nota fiscal. Tendo a nota fiscal, isso ampara pretensões futuras. Ou seja, se o produto tiver com defeito, alguma coisa nesse sentido, ela tem como reclamar isso. Então, o que a pessoa tem que se atentar? Fez a compra, tem que exigir a nota fiscal. Bom, algumas dúvidas recorrentes de quem faz esse tipo de transação comercial, as compras online pelo cartão de crédito, por exemplo. Comprei um produto pela internet e ele não correspondeu com o esperado. Posso fazer a devolução? Sim, tem um artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, fala que é o direito de arrependimento. Essas das compras online, entre aspas, compras pela internet ou até pelo telefone, que a pessoa não consegue visualizar o produto comprado. Aí, a partir do momento que o produto chega, ela tem 7 dias, que é o arrependimento, para devolver esse produto. Desfazer, o negócio jurídico que foi realizado. Tá? Então, ela pode. Isso só falando de compras feitas pela internet ou por telefone. Compra quando a pessoa vai direto na loja, visualiza o produto, verifica o produto, não incide esse artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, o prazo, o senhor disse que é de 7 dias. Independente, é 7 dias úteis, 7 dias corridos, como que funciona? Eu acho que o consumidor deve, por cautela, seguir 7 dias corridos. Tá? 7 dias corridos. E, assim, quando começa a contar? A partir de quando o produto chega e o consumidor, ou seja, o comprador, visualiza o produto e vê que não era aquilo que ele comprou, que o produto tem alguma diferença, coisa nesse sentido. Ou ele não quer ficar com o produto, ele exerce esse direito de arrependimento. Doutor, hoje em dia, pelas compras online, muitas empresas, fornecedores, eles optam pelas transportadoras para entregar o produto para o cliente. E algumas, a grande maioria, ainda optam pelos correios. Se eu comprei um produto e ele não chegou dentro do prazo esperado, posso ser indenizado de alguma maneira? Sim, boa pergunta. O Código de Defesa do Consumidor tem um dispositivo nele que fala que o produto tem que ser entregue naquele prazo estipulado. Tá? Se ele não for entregue, o que deve fazer o comprador, o consumidor? Notificar o fornecedor e vendedor de que o produto não foi entregue no prazo estabelecido. Mas notificar como? Notificar via correio ou até por e-mail para se documentar. Feito isso, ele pode posteriormente exigir a entrega forçada desse produto ou também o desfazimento do negócio com a devolução do valor, de eventual valor que foi pago por ele pelo produto, devendo o vendedor ou fornecedor restituir esse valor ao consumidor. Bom, no caso, o valor pago pelo produto deve ser restituído sem prejuízos ou o fornecedor pode cobrar algum tipo de tarifa, taxa embutida dentro da transação, impostos? Sim, se você for analisar o Código de Defesa do Consumidor, ele fala assim, que você pode cobrar a devolução do valor que foi pago e eventuais perdas e danos. Que são eventuais? Se você teve outros prejuízos e demonstrar isso, você pode cobrar. Só que muitas vezes o fornecedor o vendedor, ele restitui só o valor que você pagou na compra. Esses outros prejuízos você teria que entrar na justiça para ser ressarcido isso também, entendeu? Isso que acontece na prática. Bom, meu cartão foi usado numa compra online sem o meu conhecimento. O que eu posso fazer? Eu recomendo sempre que seja feito um boletim de ocorrência de preservação de direito. Tá? É um boletim que não tem caráter penal, entendeu? Ele só vai preservar direito. E o que acontece?
Além disso, que eu recomendo também, a pessoa sempre se dirigir aqui à Associação Comercial de Mococa, que às vezes usa o cartão, em decorrer de usar o cartão e está inadimplente, ou seja, não fez o pagamento, o nome da pessoa pode estar negativado e a pessoa nem sabe disso. Tá? E o que acontece? Vai lá e pega e verifica isso. Verificou isso, o que acontece? A pessoa tem que procurar um advogado e entrar no judiciário. Porque houve por parte de quem fez a venda uma má prestação de serviço. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele é claro nesse sentido. Tem que vir uma prestação de serviço e essa prestação de serviço, ela tem que ser eficaz. Ou seja, tem que ser verificado se realmente o cartão é daquela pessoa que está fazendo a compra, conferir os dados. Entendeu? Então, o artigo 14 é claro. Se houve a má prestação de serviço pelo vendedor, ele tem que responder por isso. Tá? E o que acontece? Às vezes, entra com uma ação para declarar inexistente essa relação jurídica, esse negócio jurídico, consequente também declarar inexistente o débito e postula um dano moral. Por quê? Porque foi usado os dados dele e, na maioria das vezes, ele tem um nome negativado e isso traz vários prejuízos à pessoa. Às vezes o cartão é usado até mais de uma vez quando se torna clonado, né, doutor? Por exemplo, comprei um produto, né? Ele chegou, está funcionando perfeitamente, passou-se os 7 dias, não me arrependi. Mas após isso, vejo que ele apresenta algum tipo de defeito. Qual que é o prazo que eu tenho para a reclamação e qual é o prazo para a solução do problema, visto por se tratar de uma compra online? Aí nós temos o seguinte, vamos abranger, não é só da compra online não, da compra no tudo. Nós temos aí os vícios que são aparentes, ou seja, que são visíveis. Com relação a isso, nós temos assim, que nós temos os produtos duráveis e não duráveis. O que são os produtos duráveis? Por exemplo, durável é uma televisão. Não duráveis, alimentos e alguns tipos de medicamentos. O que a lei fala? Que com relação ao não duráveis, você tem, a partir do conhecimento do defeito, você tem 30 dias para reclamar. E com relação ao durável, sim, e o prazo para o vendedor solucionar esse problema é de imediato. Que muitas vezes uma fruta, algum remédio tem que ser imediato. Lá do outro nós temos também dos duráveis. O que são os duráveis? A televisão. Qual que é o prazo para reclamar? É 90 dias a partir de quando toma conhecimento do defeito. Então, 90 dias a reclamação. Feito essa reclamação, presta bem atenção, tem um prazo. Outra coisa importante, antes de eu falar do prazo, é que existe o vício redibitório. O que é o vício redibitório? Alguns produtos, na maioria das vezes os duráveis, o defeito não é aparente. Então você não constata ele de início. Com o passar do tempo, em decorrência do uso, aí você identifica esse problema. Então é a partir da identificação do problema que você tem esses 90 dias para fazer a reclamação. Feita a reclamação, o fornecedor ele tem um prazo de 30 dias para solucionar o problema. Se ele não solucionar em 30 dias, o que pode o comprador, o consumidor exigir? Exigir que forneça um outro produto com a mesma característica do que comprou, que abate o valor que fique para consertar isso daí. Por exemplo, se pagou R$1.000, fica 300 para consertar. Então, devolveria esses R$300 para o comprador. Ou a terceira situação, devolve o produto e restitui o valor que foi pago. Tá? Então, nós temos essas situações. Bom, para a gente encerrar, qual seria o prazo de prescrição para reivindicar direitos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor? Sim, tratados assim de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 5 anos. Isso é favorável ao consumidor, porque se a gente seguir o Código de Defesa, o Código Civil, tratando-se de relação que não seja de consumo, fala que o prazo para buscar reparação por dano material e moral são 3 anos. Já, tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 5 anos. Por exemplo, você tem um carro, em decorrência de um defeito desse carro, tem um acidente, alguma coisa. Qual é o prazo para você postular uma eventual indenização por danos morais? O prazo é de 5 anos. Tá? Outra coisa que eu acho de suma importância também, deixar claro, o prazo
em que o nome da pessoa pode ser negativado e mantido nos órgãos de proteção ao crédito. Serasa e SCPC. Quais são os prazos? 5 anos do vencimento da dívida. Ou seja, a dívida venceu 17 de janeiro de 2016. Tem até 17 de janeiro de 2021. Passou esse prazo, o credor, ou seja, quem efetuou a negociação, tem que retirar o nome. Se não retirar e ultrapassar, a pessoa pode contratar um advogado de confiança dela, buscar o judiciário, que vai determinar a exclusão do nome desses órgãos de proteção ao crédito, e existe uma grande possibilidade dela receber uma indenização por danos morais. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação, esclarecedora a sua entrevista, e também tem que tomar muito cuidado e verificar os sites que as pessoas estão comprando, né? Hoje em dia isso é o primordial. Sim, eu acho que tem que apurar, pesquisar, para ver se realmente trata de um site idôneo para a pessoa comprar. E, além disso, ter muito cuidado também na hora de efetivar a compra, com relação aos valores, se está certo, se comprou parcelado, se os números de parcelas estão certas, tá? E tomar muito cuidado nesse sentido, entendeu? Às vezes, muitos que a gente conversa, até no meu ponto de vista, eu acho que quando trata-se de compra por internet, a compra no boleto ela é mais segura do que a compra no cartão de crédito. Porque a compra no cartão de crédito, na maioria das vezes, você tem que passar a senha do teu cartão. Então, corre-se um risco maior em decorrência disso. Quando vem através de boletos, é mais seguro para o comprador. Tá? Então, o que eu falo? Para tomar as cautelas devidas e pertinentes para o caso. Ok, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Balista. Uma boa noite a todos.